Olá, seja bem-vindo ao nosso curso completo de Google Planilhas. Nessa aula a gente vai falar de função dia 360, a função days, a função hoje, agora e vamos utilizar a guia formatar para aplicar um formato de data dentro da nossa planilha. Já estou com a planilha aberta aqui, simplesmente você abre sua planilha aí, tá? Digite esses dados, né? Eu vou deixar o link na descrição dessa planilha para você poder estar acessando. Primeiro aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a função hoje e agora. Veja bem, a função hoje ela retorna a nossa data atual, ela não tem nenhum tipo de parâmetro, ela simplesmente você digita igual hoje e ela vai retornar a nossa data do dia. Então vamos digitar aqui hoje. Para quem utiliza o Excel, essa função lá dentro ela é a mesma coisa, mesmo funcionamento, obviamente. Então, quando eu digito ali, ó, veja que ela já aparece aqui para mim a data do dia, né? Hoje é 22/6/2020. Então, pressiono Enter, não passo nenhum tipo de argumento para ela, até porque não existe. E ela já coloca ali para mim a data. A função agora, ela retorna para mim, além da data, ela retorna as horas também, tudo junto, né? Então, veja bem, quando eu digito a função ali, ela já aparece para mim, né, a data e a hora que eu estou gravando essa aula, tá? Estou gravando antes de eu ir para o trabalho, pessoal, que eu trabalho ainda, tá? Então, aqui está dizendo que é 22, a data nossa do dia, e 8h36, certo? Então, vou fechar aqui o parêntese e vou pressionar Enter. E ela já retornou para mim ali a data do dia mais a hora do dia que eu estou gravando, certo? Agora a função dia e days, né? Lá no Excel essa função chama dias, aqui é days em inglês. Então algumas funções a gente não tem muita opção de mudar elas porque elas exatamente são em inglês, tá? Veja que a gente está utilizando o nosso Google Planilhas em português, mas algumas funções elas vão estar em inglês, tá? Aqui vamos utilizar aqui a função dia 360. Ela retorna uma data baseada no ano 360. A diferença entre uma data baseada no ano 360. Então vamos digitar aqui dias 360. Veja que os argumentos da função é a data inicial e a data de término. Mais um método. Que método é esse? É utilizado por nós aqui o método americano. Então a gente vai colocar o numeral 1 ali. Tá? Então o que ela diz aqui para mim? Ele já traz aqui um breve resumo sobre a função. Retorna a diferença entre duas datas com base no ano 360, dias usado em alguns cálculos de juros, tá? Na área financeira. Então, ela pede dois parâmetros obrigatórios, que é a data de início e a data de término, né? Então, como que eu faço isso? Primeiro eu passo a minha data inicial, né? Ponto e vírgula, para que eu passe para o próximo argumento, né? E coloco minha data de término. E vou fechar o parênteses. Poderia simplesmente fechar aqui sem precisar colocar nenhum tipo de método, mas se eu quiser colocar, obviamente eu posso colocar o numeral 1, né? Se eu mudar aqui para o numeral 2, ele vai continuar sempre que eu estaria utilizando outro método, mas como eu quero usar o método americano, eu vou colocar aqui o numeral 1. Então vou fechar o meu parênteses, perceba que ele está dizendo que a diferença entre essas duas datas é 1, né? Então vou pressionar OK. Ele me retornou 1, eu vou mudar aqui para mudar, pessoal, quando você tem um formato de data dentro de uma célula, você dá 2 cliques, né? Ou simplesmente você pode pressionar Enter, que ele entra no modo de edição. Aí se você der 2 cliques, ele apresenta para nós um mini calendário, perceba, bem interessante, né? Ele apresenta esse calendáriozinho aqui, que a gente pode estar escolhendo a data aqui dentro. Então vamos colocar aqui dia 1º. Veja que ele me fala que a diferença entre essas duas datas são 12 dias, baseado no ano 360. Tá, vamos repetir aqui. Já aprendeu que é só puxar e arrastar. Agora, a função days, vamos utilizar, a gente digita exatamente como está ali, days. Ela também pede uma data de término e uma data de início, só que aqui não tem nenhum tipo de método, a gente precisa só passar para ela esses dois parâmetros, certo? Então vamos passar a nossa data inicial e vamos passar aqui a nossa data final. Veja que ele está dizendo para mim que a diferença entre essas duas datas são menos 12 dias. Então eu vou fechar o parêntese, vou pressionar Enter
e veja que ele me retornou aqui menos 12 dias. Eu tenho aqui ó, dia 1º/6 e dia 13/6. O valor entre essas duas datas que ele está me retornando, aqui, ó, veja que ele apresenta para mim aqui ó, um resumo sobre a função. Retorna o número de dias entre duas datas, né? Ou seja, ele está dizendo para mim ali que a diferença entre elas é menos 12 dias. Então, fechei o parênteses, repeti para as demais. Elas têm uma mera semelhança, viu? Mas você vai perceber que em algumas aplicações elas têm um comportamento um pouco diferente.